agora passar para a nossa primeira mesa redonda, com esse título que o Wesley mencionou, né? Avaliação para um futuro equitativo e sustentável. A sustentabilidade também é um tema muito importante para nós da rede e também, né, para a promoção da justiça social. A gente vai contar com 3 especialistas em avaliação nessa mesa que vocês estão vendo aí, a Camila Cirilo, do GIF, a Martina Otero, do ICS, e a Clarice Mendonça, da HP Consultores. Então, a gente está muito feliz que elas estão aqui conosco, participando, né, dessa primeira mesa redonda. E aí, sem mais aqui delongas, eu vou chamar, né, para iniciar a sua apresentação, a Camila Cirilo. Camila é do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, do GIF, tem uma larga experiência em avaliação. Ela vai falar um pouco sobre avaliação e democracia para a gente, administradora pública de formação, com especialização em gestão de OSC, mestrado em avaliação de políticas públicas pela Universidade Complutense de Madrid, é avaliadora independente e coordenadora da agenda de avaliação do GIF. E tem aí, como eu falei, né, desde 2007, uma larga experiência em consultoria, em institutos de pesquisa, em consultorias e avaliação, e aí vai contribuir agora com a gente, com a exposição dela sobre avaliação e democracia. Camila, bom dia, a palavra está com você, né, como a gente combinou uns 20 minutinhos aí para a sua fala, então eu peço que você fique de olho, pessoal, por favor, coloquem as perguntas aí no chat, a gente vai reunir as perguntas e ao final das 3 exposições a gente vai fazer o debate com as nossas participantes. Camila. Sim. Bom dia, pessoal. Queria saber se vocês me ouvem. Sim, estamos te ouvindo. Ah, Estamos te ouvindo. boa, Deu uma maravilha. pequena travadinha, mas estamos te ouvindo. Acho que travou de novo. Acho que eu voltei. Você tá mudo, Marcos, não estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Está travando um pouquinho a sua imagem, tá? Tá, né? Mas aí a gente vai, qualquer coisa, te anunciando aí. Só a sua apresentação que ainda não está no modo de apresentação. Tá, engraçado para mim ela já aparece para o modo de apresentação, para vocês não, né? Ainda não. Eu vou tentar começar de novo. E aí vocês me avisam. Só um minutinho. Bom, enquanto isso eu vou aproveitar para agradecer o convite. Acho que é sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Agora entrou no modo apresentação? Também não. Não entrou. Você se incomoda se eu projetar para você? Eu vou te mandar minha apresentação aqui então, Marcos, pode Eu ser? tenho ela aqui, estou com ela aqui. Eu vou te mandar outra. Ah, tá bom. Então tá bom. Tá bom? Ok. Eu queria agradecer pelo convite, né? Assim, acho que pra gente é sempre uma honra e um privilégio, um prazer participar dos eventos da rede. A gente já tem feito algumas ações em conjunto, então também está aqui hoje com a Martina e com a Clarice, vai ser muito bom. Eu estou mandando a minha apresentação para o Marcos. Enquanto isso, eu vou apresentando as partes iniciais, porque elas não dependem tanto de uma apresentação assim com PowerPoint. Bom, eu faço parte do GIF. Quem não conhece o GIF é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que é uma instituição que congrega associações, institutos e fundações do campo do investimento social privado para a promoção de uma maior qualificação do investimento e das ações da filantropia. A minha fala, então, hoje ela é dentro
da agenda de avaliação do GIF, que é essa frente do GIF que tem como missão fomentar uma cultura avaliativa entre os associados por meio da qualificação e da disseminação de práticas de monitoramento e avaliação no setor do WISP e da filantropia. A gente, ao longo dos anos, publicou algumas notas técnicas, podcasts, a gente tem uma publicação em parceria com a rede, que é as diretrizes para a prática de avaliação no Brasil, e em breve lançaremos mais uma última publicação, que é sobre avaliação e desigualdades. Então, a minha fala, ela vai estar estruturada da seguinte forma, né? Vou falar um pouco sobre a escolha desse tema de avaliação em democracia dentro do GIF e da agenda de avaliação, falar um pouco sobre os desafios de contexto e trazer algumas reflexões iniciais pensando aí em avaliações para esse novo tempo, né? Esses novos tempos que a gente vive. Marcos, queria saber se você já está com a minha apresentação. Você me mandou pelo chat, pelo e-mail? Pelo e-mail. Estou conferindo nos dois aqui. Ainda não chegou, Camila. RBMA Site. Eu consigo te mandar pelo chat aqui também? Consegue. Agora, uma outra forma que você pode fazer é o seguinte, você primeiro coloca no modo de apresentação, aí você dá com Alt Tab, sabe? Para voltar para a sala do Zoom, e acho que assim Foi você vai exatamente conseguir. o que eu fiz, mas não deu certo. Não? Não. Coisas que a tecnologia às vezes surpreendem a gente. Mas eu vou Isso. tentar mais uma vez. Dessa Tá bom. forma que você falou. Abro a apresentação, coloco no modo apresentação. Apresentação. Alt Tab. Para voltar para o Zoom. Volta para o Zoom. Compartilho a minha tela. E aí, agora, quando você for compartilhar... não foi para o modo de apresentação. Eu sugiro que ela passe assim mesmo, gente. Isso, vamos lá. Pode melhor. ser assim mesmo. Então tá, eu vou ter que só voltar para minha apresentação, só um minutinho. Eu vou deixar bem grandinho aqui para ver se melhora a visualização para todos vocês. O ruim de apresentar assim é porque a gente, enfim, sempre coloca uma sequência para as coisas aparecerem, então acaba sendo pior. Mas vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim, estamos vendo a sua tela. Então, trazia aqui um pouco dessas produções, né, dos últimos anos, então aí muito conectadas, né, a gente teve uma nota técnica sobre avaliação e equidade, uma sobre como criar cultura avaliativa nas organizações, e essas duas últimas que eu mencionei em parceria com a RBMA. Então, por que a escolha desse tema, né, de avaliação em democracia? Primeiro que dentro da agenda, né, estratégica institucional do GIF, a gente traz como um dos principais resultados ampliar as capacidades do investimento social privado para fortalecer a democracia no Brasil, e aí reduzindo as desigualdades, promovendo a equidade racial e fortalecendo a sociedade civil. E dentro da agenda de avaliação, a avaliação em democracia vai ser o tema do nosso 16º Seminário Internacional, que vai acontecer em novembro, então já deixo aqui o spoiler. Minha fala, então, ela é um pouco mais etérea, acho, do que a fala da Márcia, mas ela traz algumas provocações e algumas tendências de reflexão que a gente tem visto no campo da avaliação e que a gente espera trazer para esses, né, próximos discursos e principalmente para esse próximo espaço de discussão que a gente vai ter. Então, em que contexto que insere, né, toda essa escolha? A gente sabe que a gente vive, né, num período de crise da democracia no Brasil e no mundo de uma forma geral, né, com o aumento das notícias falsas, um acerramento político, uma posta em dúvida, né, da ciência e do conhecimento científico, com aí uma crise, né, uma dificuldade no diálogo entre as pessoas, especialmente pelo uso político das informações e uma disputa de narrativas entre as pessoas. Isso não é só aqui, né? A gente também vive um contexto de crise econômica e de aumento das desigualdades entre as pessoas. A pandemia de Covid-19 deixou pessoas e países mais pobres em uma situação de maior vulnerabilidade, foram as pessoas mais afetadas. A gente tem um período de agravamento das desigualdades sociais e também de agravamento das mudanças climáticas,
e, especialmente no Brasil, uma fragilização dessas políticas que visam o bem comum. E aqui a gente entende, né, acho que isso é bastante claro para esse grupo aqui, que as desigualdades sociais também obstruem o pleno exercício da cidadania e da democracia. Quando a gente olha, né, para a publicação Global Risks Report do Fórum Econômico Mundial, é uma publicação que tem todo ano, né, que vai destacando alguns eventos complexos e riscos, né, que estão interconectados, que a humanidade deve enfrentar em cada um desses anos. Em 2020, eles destacavam ali os riscos socioeconômicos, né, resultantes aí de confrontos econômicos e de polarização política. No longo prazo, o maior risco destacado nessa publicação foi a questão ambiental, e aí criando uma emergência planetária. E em 2020, eles lançaram um lado B, né, a versão B desse relatório, e aí destacando o aumento, né, das preocupações geopolíticas devido às restrições aos movimentos de pessoas, uma exploração da crise para ganho de vantagem geopolítica e uma redução na assistência ao desenvolvimento norte e sul, porque os países do norte também estavam sendo afetados, e aí agravando ainda mais a situação dos países do sul. Em 2022, os riscos que estão sendo destacados nesse âmbito global especialmente a transição climática desordenada, uma dependência digital e as vulnerabilidades cibernéticas, e segue valendo ainda esse risco relacionado às barreiras impostas para a migração de pessoas. Mas, enfim, afinal de contas, né, o que a avaliação tem a ver com tudo isso? A gente organizando esse seminário internacional, alguns palestrantes faziam essa pergunta para a gente: o que a avaliação tem a ver com democracia? Por que esse tema? E, na medida que as conversas vão avançando, né, as coisas vão fazendo sentido para eles. Talvez aqui para a gente no Brasil seja mais forte isso, mas fora do Brasil, acho que ainda para eles algumas coisas ficam um pouco desconectadas. Mas a gente entende que as avaliações podem ser instrumentos efetivos de fortalecimento de sociedades democráticas, sempre que, né, as evidências e avaliações sejam utilizadas para combater a desinformação, e isso é fundamental no tempo que a gente vive, e aí com a ampla divulgação de resultados de avaliação. Sempre que o campo da avaliação ele reconheça e exerça o seu papel como ator social e político, então a gente não pode se furtar dessa responsabilidade também, especialmente nesse momento, e que as avaliações reconheçam esses desafios de contexto, né, e consigam atuar nesses contextos, mantendo a consistência e objetividade que definem a própria natureza da atividade avaliativa. Então, quando a gente começa aí a pensar em avaliações, né, para os novos tempos, né, o que a gente tem vislumbrado um pouco nessas conversas e ainda em literaturas, mas assim como tendências de discussão que a gente espera trazer, né? Um eixo assim que a gente percebe é a democratização do acesso aos resultados das avaliações. Então, é importante reforçar a necessidade, né, de se promover o amplo acesso e uma comunicação efetiva para os diferentes públicos interessados nos resultados de uma avaliação. Aí, para que isso contribua, de fato, para um maior envolvimento cidadão e uma maior compreensão acerca dos avanços e desafios voltados ao enfrentamento de múltiplas vulnerabilidades. Também trazendo uma contribuição para ampliação e democratização do acesso aos direitos e para o fortalecimento dos caminhos para um desenvolvimento sustentável, visando aí a redução das desigualdades. Então, quando a gente fala de ampliar, né, a gente produz muita coisa em avaliação, a gente, né, produz dados, e como a Márcia disse agora, né, a gente sabe que quem lê são poucas pessoas, somos nós mesmos, e em um momento em que a gente põe em dúvida a ciência, em que a gente não confia nas informações, é o nosso papel, sem dúvida, democratizar esse acesso, né? Fazer com que os resultados cheguem de uma forma mais ampla a outras pessoas, né? A Márcia mencionou até algumas estratégias de difusão muito boas, né? Que a gente vai recortando uma parte, vai trazendo spoilers assim dos resultados para que isso chegue em outras partes interessadas, né? Quem são esses públicos? Porque se a gente continua falando entre nós mesmos, às vezes
a gente não potencializa essa capacidade da avaliação e do uso de resultados para ampliar a democratização, o acesso aos direitos, né, e a consciência sobre a efetividade das políticas que estão sendo implementadas. Por outro lado, existe aí um movimento, né, de promover processos avaliativos mais democráticos. O que a gente está querendo dizer com isso? Que existe uma ampliação, né, uma necessidade de ampliar a perspectiva participativa e empoderadora das avaliações, incorporando em seu desenho, implementação e no uso dos resultados o olhar e a voz dos parceiros e beneficiários aí como coformuladores do processo de avaliação. Esse aqui é um dos grandes desafios, eu acho que para o campo da avaliação, é como incorporar e trazer diferentes vozes para dialogar ao longo de todo o processo avaliativo e não ter essas assimetrias de poder quando a gente pensa nas perguntas avaliativas, quando a gente pensa na análise desses resultados. O que importa para outros grupos interessados nesses processos de saber? Como que eles são envolvidos ao longo do processo, de forma que não sejam pessoas apenas consultadas para informar sobre os resultados. E esse é um grande desafio que a gente tem vivido. Já em 2019, né, o Schwant falava sobre o surgimento de avaliações pós-normais, que são baseadas em novas formas de pensar, que devem refletir suposições de imprevisibilidade, incompletude, instabilidade e uma pluralidade de perspectivas na determinação de valor, que parece que ele já estava prevendo o que aconteceria em 2020, que foi totalmente imprevisível e que colocou o mundo todo, inclusive a própria avaliação, diante de uma situação que ninguém sabia como lidar com ela. E em 2020, já o pessoal que falava de uma crítica ao campo da avaliação, falando que aquelas avaliações caracterizadas e moldadas pelas preferências dos clientes, pela pressão para mostrar resultados rápidos e o uso simplista de indicadores de desempenho não serão mais adequadas para as demandas dessa época. Isso coloca a gente a pensar como a gente tem feito, conduzido e usado as nossas avaliações. Em 2021, a Ideas lançou um livro que se chama Transformational Evaluation for the Global Crisis of Our Times. Nele tem um texto muito interessante da Adeline Sibanda, que vai ser a nossa keynote speaker no seminário, e ele fala muito sobre a necessidade de transformar as avaliações. Então, que as avaliações precisam acompanhar e avaliar as respostas às transformações, como aquelas decorrentes da pandemia de Covid e como os efeitos decorrentes das mudanças climáticas. E mais do que isso, que os profissionais da avaliação do Sul Global precisam determinar como a avaliação seria em termos de conceitos, teorias e práticas se não tivesse sido inventada e avançado, principalmente no Norte Global. E aqui, né, acho que para além da questão do Norte Global e do Sul, tem um exemplo assim que a gente está bastante em contato, que é o da filantropia comunitária, que eles têm buscado encontrar abordagens e formas de avaliar que sejam mais apropriadas ao tipo desse tipo de iniciativa, né, que seja aí gerada, né, nas comunidades e que tenha esse potencial. Porque em muitas situações a filantropia comunitária ainda sente que as abordagens e métodos propostos ainda têm uma visão que acaba não sendo a visão ali dos territórios e da forma como isso pode ser gerido e melhor aproveitado. E aí, pensando, né, nessas avaliações para os nossos novos tempos, ainda surge a necessidade aí, nessas indicações de leituras, sobre formas de se reinventar a avaliação. E a gente percebe esse surgimento, né, de múltiplos movimentos, de iniciativas e de abordagens que surgem com essa intenção de trazer uma maior consciência sobre a interdependência entre as pessoas e o planeta, e aí destaco especialmente a Blue Marble Evaluation, a Footprint Evaluation também, que a gente vai ter hoje uma fala, né, muito interessante sobre isso, maior proximidade entre a prática avaliativa, os diferentes contextos, culturas e múltiplas perspectivas, e uma maior consciência
sobre a interdependência entre o objeto avaliado e o avaliador. Trouxe aqui mais outros 2 exemplos, né, da Equitable Evaluation Initiative, que a presidente deles esteve com a gente no nosso último seminário, trouxe ótimas provocações, e do movimento, né, da Eval Indígenas, que surge com força aí também dentro dessa mesma perspectiva. E acho que tem uma outra provocação, né, que essa sobre a consciência da interdependência entre o objeto avaliado e o avaliador, ela coloca a gente nesse lugar de ter consciência de que a gente também influencia os resultados da avaliação na medida em que a gente vem com toda a nossa cultura, as nossas crenças, pensando, né, nas perguntas avaliativas, nossas hipóteses de pesquisa, e que, por isso, esse amplo envolvimento das pessoas é tão importante para produzir resultados mais potentes. E aí, para finalizar, eu vou deixar uma provocação que a Adeline faz para a gente, que é a seguinte, que é necessário que avaliadores, contratantes, gestores de avaliações, não apenas respondam à pergunta, isso é a coisa certa a ser feita? Mas também que se perguntem, o que torna isso a coisa certa a ser feita para que a avaliação contribua com todo o seu potencial para os desafios que o mundo enfrenta? Então, deixo aí a mesa com essa pergunta e com essa provocação, e deixo também aqui o nosso site, caso vocês queiram ver outras publicações e materiais que a gente tem produzido. É isso, obrigada. Muito obrigado, Camila. Acho que isso... Muito obrigado, Camila. Acho que a sua provocação mexe com a gente. Muito obrigado, Camila. Espero que o pessoal aí tenha se sentido provocado, tanto quanto eu, com essas suas perguntas ao final. E, pessoal, incentivamos aí a fazerem comentários e perguntas para a Camila pelo chat. Nós estamos organizando aqui. Ao final, a gente vai debater aqui com as demais expositoras também. Camila, fiquei com vontade de dialogar com você, mas vou segurar aqui um pouco os meus comentários para a gente não entrar muito aqui no tema, no tempo, né, da Martina. Eu vou chamar, nesse momento, para poder fazer a sua apresentação, a Martina Otero, do Instituto Clima e Sociedade. A Martina, ela é assessora, pesquisadora e facilitadora. Lá no ICS, ela coordena a área de planejamento, avaliação e aprendizagem, apoiando a produção de informações e a reflexão da instituição como um todo. Ela é bacharel em psicologia, mestre em psicologia experimental, tem se especializado aí na avaliação e na investigação de temas relacionados ao papel do conhecimento na transformação social, e também tem uma vasta experiência nesse campo da avaliação e da aprendizagem há mais de 20 anos, e é muito especial para a gente da rede, porque ela também já foi membro da diretoria entre 2015 e 2018, e é associada também da nossa Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Martina, a bola está com você, bom dia. Oiê, bom dia. Eu vou também agora tentar compartilhar a apresentação, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Tchau. Vocês estão vendo? Estamos, não no modo de apresentação, mas estamos vendo. Vamos ver se dá certo agora. Deixa eu ver vocês também, que eu perdi vocês na minha tela. Foi? Foi. Excelente. Muito bom. Está com você a palavra. Bom, também vou começar agradecendo muito o convite. Estou super... enfim, estou convivendo com ele faz um tempo, assim, fiquei me preparando, sonhando com o que eu queria contar, enfim, conversar com vocês.
Então, vamos ver se eu fiquei muito provocada pelo tema da mesa, então vocês vão ver que eu estou convivendo, vou trazer essa pergunta da avaliação para um futuro sustentável e equitativo, muitas vezes. Vou me apresentar, já fui apresentada, mas só para contar um pouco mais de mim, eu sou Martina, mulher, branca, mãe, trabalho na área social desde sempre, sou coordenadora de monitoramento e avaliação do Instituto Clima e Sociedade. Eu fiquei muito pensando no que eu podia trazer aqui de específico, né? Qual poderia ser minha contribuição, enfim, e me dei conta de que eu não sei se eu sei falar de sustentabilidade como um todo, mas a minha experiência nos últimos anos no Instituto Clima e Sociedade me permitiram aprender muito sobre clima, né? Sobre mudanças climáticas. Então, reconhecer que eu vou trazer aqui uma ótica específica, que tem tudo a ver com sustentabilidade, mas eu vou estar falando muito de mudanças climáticas. E o que são mudanças climáticas? São transformações de longo prazo nos padrões de temperatura e clima, provocadas, principalmente atualmente, por ação humana. E essas mudanças, enfim, no clima e na temperatura, elas têm consequências importantes na nossa vida. Bom, já fui, acompanho, já fui mais participante, então, como já fui diretora da rede, e acompanho desde a fundação, tenho um carinho enorme pela rede, e também, como já foi mencionado, trabalho na área de avaliação já faz um bom tempo. Vou fazer agora a apresentação rapidinho da onde, então, complementando, né, do lugar que eu falo. O Instituto Clima e Sociedade é uma organização filantrópica que apoia projetos e instituições dedicados ao enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil. Então, a gente capta recursos e financia aqui dentro, né, no país. Deixa eu falar uma coisa, eu gostaria que alguém de vez em quando me desse um toque de tempo, tá? Porque eu Pode tenho deixar, pode tá deixar. Bom. Quando tiver faltando 5 minutinhos, eu abro o microfone Não, aqui e te avisa mais na permito. metade, assim, Na tipo metade, 10, tá bom. depois Perfeito, tá bom. 5, assim, só para não... Tá, já. Até agora você tem 4 minutinhos, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Então, por que clima e sociedade? Então, a gente não entende que o clima e a sociedade andam de forma separadas e nem que combate às mudanças climáticas ele está desvinculado da promoção, enfim, de fazer isso promovendo qualidade de vida e justiça social. E a nossa missão específica, né? Então, a gente não executa projetos de combate à mudança climática, a gente financia projetos, a gente tem um papel muito forte de articulação e de fortalecer condições, né, o ecossistema de combate a mudanças climáticas. Então, aqui, a gente, um pouco como a gente faz isso, a gente faz doação, faz ações de advocacy, engajamento, a gente incuba e coordena projetos, e a gente faz bastante processo de formação do campo climático. Aí, gente, isso aí apareceu na minha... É muito texto, mas é só para a gente situar, então, o que a gente está falando de sustentabilidade, é uma ótica, né? Um jeito de falar da sustentabilidade. Então, só para retomar um pouco o que está acontecendo com a gente. Então, assim, historicamente, estudos foram reconhecendo, né, que a gente estava passando, que o planeta estava passando por mudanças climáticas e que essas mudanças tinham relação com a ação humana. Isso tem uma larga literatura, tem muitos estudos, tem muita produção científica sobre isso. E eu marco aqui em 88 a criação, de fato, do painel interinstitucional de mudanças climáticas da ONU, que é um espaço de pesquisa e de disseminação e de debate sobre mudanças climáticas, sobre a produção, digamos assim, das mudanças climáticas e também as consequências, né? E aí falando bastante de adaptação e de resiliência, o que vai acontecer com a gente, com o planeta, na medida em que essas mudanças climáticas já estão acontecendo, né?
Aí, só para situar um pouco, as mudanças climáticas são provocadas por emissões de gases de efeito estufa, não sei se, enfim, todo mundo entende, e que elas têm principalmente a ver, atualmente, com a queima de combustível fóssil, então, dos automóveis, das indústrias, das usinas. Então, tem a ver com o jeito como a gente se transporta, tem a ver com o jeito como a gente produz energia. É um tema muito transversal, que tem muito a ver com as nossas práticas cotidianas, né? O Acordo de Paris é um tratado que foi feito, estabelecido em 2015, no qual todos os países se comprometeram, todos não, mas enfim, os países se comprometeram a ter metas de redução, né, de emissões de gás de efeito estufa, de modo a que no final do século a gente tivesse um aumento de apenas 1,5 a 2 graus Celsius. Isso já acarreta uma série de consequências, né, na vida da gente, e só para a gente ter uma noção de como isso está no mundo, então, atualmente, as metas atuais para 2030, então, a gente tem metas para 2030, tem várias metas intermediárias, mas as metas para 2030, elas nos colocam numa rota de aumento de 2,7 até o fim do século, então a gente não está numa rota muito positiva, muito pelo contrário, e isso acarreta numa série de consequências eu trouxe aí um trecho do IPCC, do relatório desse ano, que fala de adaptação especialmente, então fala que a saúde, a vida e os meios de subsistência das pessoas, bem como a propriedade e a infraestrutura crítica, incluindo sistemas de energia e transporte, estão sendo cada vez mais adversamente afetados por riscos de ondas de calor, tempestades, secas e inundações. Bem como mudanças de início lento, enfim, incluindo a elevação do nível do mar. Então, a perspectiva aí, falando da sustentabilidade, né, da manutenção do nosso meio ambiente de forma saudável na nossa relação com ele, assim, as perspectivas do ponto de vista climático não são lá muito positivas, né? Então, a gente está num momento crítico. Aí, falando especificamente do Brasil, então, o nosso padrão aí de emissões está especialmente relacionado com desmatamento, né, e agropecuária, que são as mudanças no sistema de uso da terra. Isso é importante porque no mundo tem uma questão muito relacionada com produção de energia, com queima de combustível fóssil, de carvão, né, especialmente em países que são muito emissores, tipo China, tal. E aqui a gente assim, as nossas emissões, elas são principalmente relacionadas com o uso da terra, que tem a ver com desmatamento e agropecuária, e que esses processos, eles têm muito a ver com as questões de acesso à terra e a alimentos, e na conservação, enfim, do meio ambiente, dos diferentes biomas. Com relação à energia, então, quase 30% das emissões, elas são relacionadas com com indústria. Agricultura está errado aí, gente, mas com queimas de combustíveis fósseis no transporte e a produção. A nossa matriz energética, a gente tem uma questão relativamente positiva, apesar de não ser perfeita, mas o transporte, por exemplo, ele usa muito queima de combustível fóssil, né? E esses são setores fundamentais. Então, a relação entre o que a gente tem de emissões, né, de práticas que provocam mudanças climáticas e processos que são muito importantes na nossa sociedade. E era isso um pouco que eu queria ir trazendo. Além disso, as mudanças climáticas, elas são desiguais na sua... A produção das mudanças climáticas no mundo e no Brasil, enfim, e as consequências das mudanças climáticas, a distribuição disso não é igual, e isso é uma coisa muito importante. Então, a gente vê no mundo que 23 países desenvolvidos, que correspondem a 12% da população global, eles foram responsáveis, na verdade, e são, por metade de todas as emissões de gases de efeito de CO2 de carbono, desculpa, desde 1850, que são... A gente costuma medir essa época, que era a era
pré-industrial, quando começa uma grande revolução aí na emissão de gases, né, efeito estufa. A outra metade, ela é dividida em mais de 150 países. Então, desde 1850 até hoje, 23 países, que correspondem a 12% da população, emitiram metade de todo o carbono que está aí na atmosfera. E aí, trazendo também alguns dados globais, do que isso acarreta, por exemplo, no público específico, né, de crianças que são reconhecidas como públicos que estão em vulnerabilidade especial, digamos, no mundo, em relação às mudanças climáticas. Atualmente, a gente tem 920 milhões de crianças e adolescentes altamente expostos à escassez de água, e 1 bilhão de crianças e adolescentes altamente expostos a níveis extremamente altos de poluição do ar. E são todas fatores relacionados com a questão das mudanças climáticas. Martina, mais 10 minutinhos, tá bom? Obrigada. Agora eu estou vendo que tem aqui no meu negocinho. Aqui, opa, pulei uma parte. No país, aqui no Brasil, então, a gente tem as mudanças climáticas, elas a gente acha, enfim, elas serão e já são profundamente sentidas no país. Então, tem cenários que apontam a possibilidade de aumento da temperatura média em até 5 graus em em algumas regiões do país. E o que isso acarreta, né, intensidade em eventos extremos de grande intensidade, né? Então, como secas e precipitações têm a ver com chuvas em excesso. Então, a gente tem muito essa questão. E estudos e toda a questão das mudanças climáticas, do estudo das mudanças climáticas, a gente começa a perceber que tem, que é o que eu estava dizendo, que há uma desigualdade também nas consequências, nas populações que sofrem as consequências das mudanças climáticas. Então, a gente vê nas cidades e nas periferias, onde vivem as populações que são vulnerabilizadas por diversas questões, mas especialmente a gente pensa na questão racial, mulheres, indígenas e quilombolas, pensando nas cidades, onde, enfim, tem muitas cidades, mas aqui, enfim, no Brasil, e especialmente na região norte. Então, nas periferias dessas cidades, você tem uma concentração das consequências das mudanças climáticas, né? Então, a gente tem mais poluição do ar, mais poluição da água, maior incidência de riscos de inundações e de deslizamentos, assim como piores condições de saneamento e saúde, em relação, por exemplo, a epidemias, né, que estão relacionadas com mosquitos, que tem a ver também com desequilíbrio ambiental. E também tem um desequilíbrio na capacidade dessas populações, ou seja, são populações que têm menos voz, na verdade, na discussão das políticas públicas e das soluções, né, para o combate às mudanças climáticas. Então, tem uma desigualdade também aí de participação. E aí fiquei com essa pergunta, bom, o que significa, né? O que eu posso trazer sobre avaliação para um futuro sustentável e equitativo do ponto de vista aí, né? O que eu aprendo com a questão da avaliação dentro da esfera das mudanças climáticas, né? Então, acho que a primeira coisa é reconhecer que o fenômeno climático ele é multideterminado, incerto, não linear. Então, tem um pouco... é um exemplo concreto do que a Camila estava contando, né? Então, os fenômenos... É um fenômeno desse tipo, complexo, sistêmico, que envolve, né, ações sistêmicas, como é a sustentabilidade de modo geral, né? Dentro ainda do campo de mudanças climáticas, tem uma extensa produção técnico-científica sobre emissões e fenômenos climáticos, mas as decisões, as políticas públicas e, acima de tudo, os interesses, enfim, eles nem sempre convergem no sentido da solução, que, nesse caso, são ações de descarbonização, que a gente chama, né? Então,
e especificamente o fenômeno, né, das mudanças climáticas, ou um desafio na avaliação da questão das mudanças climáticas, especialmente para projetos no solo, né, é que tem uma certa lacuna nas narrativas, né, entre as ações no solo e a estratosfera. Eu queria usar acho que essa imagem, né, das mudanças climáticas, mas que tem quando a gente pensa, a gente mede, né, as emissões de gases de efeito estufa, que são coisas, literalmente, né, na estratosfera, e a gente tem ações no solo que estão produzindo essas mudanças. E muitas vezes a gente carece de narrativas, de explicações que contem toda a narrativa, né, que permitam a gente compreender esse caminho, né? E aí, então, o que eu vou sugerir, não como solução, né, mas talvez como questões ou caminhos que eu pensei, são 3 grandes eixos. Um é avaliar para um futuro sustentável, implica em democratizar o processo de avaliação, e acho que isso tem muito a ver com o que a Camila já falou. Avaliar para um futuro sustentável implica em ampliar os objetos das avaliações e em aprofundar o estudo de metodologias, e eu vou entrar um pouquinho mais rapidamente em cada um desses pontos. Então, enfim, acho que eu não vou nem me repetir, mas eu diria que essa questão da democratização do processo de avaliação tem tanto a ver com formação de equipes afirmativas e participação no processo, participação afirmativa, digamos assim. O que significa? Como é que o processo lidou especificamente com grupos que sofrem discriminação étnica, racial, de gênero? Se o processo promoveu o processo de avaliação, a gente não está falando do objeto da avaliação, mas pensando a avaliação como uma intervenção mesmo, né? Como uma iniciativa de transformação social. Então, em que medida que ele mesmo teve equipes que promoveram isso e, dentro do processo, promoveu a participação das pessoas da iniciativa de uma forma também afirmativa, né? E aí eu também deixo a dica, porque acho que as diretrizes para a prática de avaliação no Brasil, que a rede produziu, ela traz muitas dicas concretas, enfim, de como pensar esses processos, né, de democratização da avaliação. E aí aqui eu vou ser um pouco mais, talvez tenha mais novidade para mim, pelo menos, que eu fiquei pensando muito o que é a minha experiência agora com as mudanças climáticas, o que é a reflexão sobre mudanças climáticas como enfim, que tem tudo a ver com sustentabilidade, o que eu tenho enfrentado de desafio e como que a gente tem lidado lá no ICS com esse desafio, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que para tratar de fenômenos complexos, adotar uma visão sistêmica é fundamental. E aí implica um pouco em abandonar as caixinhas que a gente está acostumado a trabalhar. Então, a primeira questão que eu queria trazer é justamente que a gente tem uma tradição de trabalhar as iniciativas com focos muito específicos, e aí as avaliações, elas tratam muito do objeto específico que aquela iniciativa está tratando. Então aquela iniciativa está falando de educação, então estou olhando o desempenho acadêmico, mas eu acho que a gente tem que dar um passo na adoção de agendas transversais, e aí eu deixo essa pergunta, né, de sugestão, que é em que medida a iniciativa distribui seus resultados considerando, então, públicos minorizados, né, minorizados no sentido de que não são minoritários, não são minorias, mas são tratados como, no seu acesso a direitos, enfim, também considerando práticas ambientalmente saudáveis, então que a gente tenha critérios de avaliação que olhem para essas dimensões, porque é dessa forma que a gente, enfim, concretiza os valores que estão presentes na avaliação. Enfim, aí eu trago essa citação do Patton, né? E também, ainda outra agenda transversal é pensar na capacidade de representação na tomada de decisões. Então,
aí, o que eu estou dizendo especificamente é adotar critérios que olhem para isso, adotar indicadores que olhem. Em que medida a iniciativa ela possibilitou a ampliação, a distribuição, né, da capacidade de representação, né, de determinadas populações. E, finalmente, acho que uma agenda transversal fundamental é o financiamento. A gente tem que olhar em que medida usar como critério de avaliação, em que medida uma determinada iniciativa distribuiu recursos, aonde eles chegaram, né? Isso é fundamental. E a terceira e última reflexão, eu vou tentar, que eu estou vendo que chegou em 20 minutos, mas, assim, além de ampliar o objeto, né, e transversalizar os objetos das avaliações, não ficar só naquela caixinha que a gente muitas vezes foi aprendendo a ficar, também sair da caixinha da metodologia, né? Então, e aí eu quero trazer uma reflexão que é bem epistemológica, assim, né? Que a gente tem usado muito abordagens que possibilitam a gente fazer um planejamento de uma forma lógica, né? Então, que a gente tem o impacto, o que precisa acontecer, esses resultados intermediários, o que precisa ser feito para que esses resultados possam ser alcançados, enfim, que é um pensamento clássico, que permite a gente preparar a atuação, focar no impacto, preparar, né, desde o começo o processo de monitoramento e avaliação, e explicitar e construir hipóteses. Então, esse tipo de metodologia é fundamental para a gente se planejar, mas assim, eu tenho aí alguns exemplos. Então, a gente pensa em taxa de desmatamento. Então, o que precisa acontecer? A gente precisa promover a destinação de terras públicas, a gente precisa promover as consequências do desmatamento, né? Então, que alertas de desmatamento sejam seguidos de multas, embargos, enfim, são alguns exemplos. E o que precisa ser feito para isso? A gente precisa apoiar os estados a implementarem seus processos de destinação de terras públicas, a gente precisa produzir conhecimento, cruzando aí os alertas de desmatamento, que tem muito mapeamento já sobre isso, e também cruzando com a questão dos embargos, né? Então, em que medida que esses alertas estão produzindo consequências para desmatadores, né? Ao mesmo tempo que esse tipo de abordagem permite a gente se preparar para a atuação, e é fundamental, é uma das bases, né, do pensamento avaliativo, também trago aí o questionamento de que foco exclusivo em resultados previstos acarreta em perda de sensibilidade e de mudanças que não estavam previstas, né? Então, e não é que não estavam previstas porque não foi planejado, porque a realidade ela acontece de uma forma diferente do que a gente estava prevendo. E às vezes você previu um resultado X, ele acontece um pouquinho diferente. Às vezes aquele que você estava prevendo, ele não acontece. Então, e aí a minha reflexão é da gente trabalhar com abordagens que tem outro tipo, né? Complementando, talvez eu vou levar, mas complementando abordagens que são as mais tradicionais, né, hipotético-dedutivas, com abordagens indutivas que permitem a gente olhar de trás para frente, né, se perguntando o que aconteceu, não necessariamente mantendo o nosso olhar só naquilo que estava previsto. Então, e aí, como reflexões finais, eu penso numa avaliação que construa, né, um futuro sustentável. Então, implica na gente ter um papel ativo na criação de metodologias. E aí eu deixo só algumas habilidades, né? Então, de incorporar abordagens sistêmicas para abordar a iniciativa, lidar com certeza, conhecendo o campo, né? Porque eu acho que não é lidar com certeza dizendo que isso aí a gente não sabe. Não, é conhecendo a complexidade dos campos nos quais a gente atua, mas lidando também com a compreensão de que tem muitas coisas que são incertas, né? Que as relações elas não são tão lineares. Então, flexibilidade e desenvolvimento de pensamento avaliativo. Então,
para além da gente se apegar a metodologias específicas, da gente desenvolver isso que é chamado de pensamento avaliativo. Aí tem algumas perguntas centrais, mas era isso. Obrigada, gente. Muito obrigado a você, Martina. Acho que sua apresentação também vai no ponto. Eu vi muitas convergências aí entre a sua fala, né? Claro, específica aí da questão da sustentabilidade ambiental, das mudanças climáticas, mas interfaces com a fala da Camila e dando parâmetros para a gente, né? Objetivos do que é que a gente está falando quando a gente está falando de avaliação em democracia, de avaliação para um futuro sustentável. Então, estou achando essa discussão muito rica. Bom, nós vamos agora, então, para a terceira exposição dessa primeira mesa redonda, com esse tema da avaliação para um futuro sustentável e equitativo. Eu vou chamar agora a Clarice Correia de Mendonça, da HP Consultores, minha amiga, minha conhecida de longa data. Um prazer receber você aqui, Clarice. É um prazer ter a HP conosco nesse seminário, como uma, né, das nossas patrocinadoras aí. E aí, Clarice vai falar com a gente sobre territórios e comunidades. Você pode abrir seu áudio e ir compartilhando aí a sua tela. Né, Clarice, ela... Perdi aqui, Clarice, só um minutinho. Eu vou achar Tem problema não, informações. Marquinhos. Enquanto você procura aí, eu vou aproveitar para agradecer a apresentação tão carinhosa. Nem precisa... Só de você ter falado que eu sou sua amiga, eu já me senti contemplada. Muito obrigada pelo convite. A gente fica muito honrado de participar, né, do seminário. É um orgulho enorme, né, poder contribuir com a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação nesses tempos difíceis, uma iniciativa, né, uma rede tão importante para o Brasil e para o desenvolvimento sustentável, para a sustentabilidade e equitabilidade, esses assuntos de hoje. Quero parabenizar a atual diretoria, você, Marcos, Wesley, Carol, Márcia, parabéns pela gestão. Espero que vocês continuem alcançando aí os resultados propostos, contem conosco. Para mim, pessoalmente, é uma honra, além de participar de mais um seminário, é uma honra dividir a mesa com a Camila e a Martina. Fico muito feliz, muito honrada. Um desafio falar depois de vocês duas, mas vamos tentar. Então é isso, vamos lá. Isso, Clarice. Só dizer que você é cientista social, mestre em ciência política, técnica em administração de empresas e é diretora de negócios da HP, além de consultora social do Banco Mundial aí e do IFC. Está com você a palavra. Vamos lá, vocês já estão vendo? Perfeito. Está no modo apresentação bonitinho? Bonitinho. Então vamos lá. Vou só ajustar aqui. Agora o problema é eu ajustar para eu ver vocês. Um minuto. Aí, deu certo. Então, tema da maior importância, né, gente? Futuro sustentável e equitativo, é disso que se trata. Se a gente pudesse acordar todo dia para tratar desse assunto de forma objetiva e sistemática, seria uma maravilha. É isso que a gente precisa no mundo mesmo. Eu vou trazer aqui um recorte dentro desse tema enorme, né, sobre territórios e comunidades, também trazendo as experiências da HIP nisso, tentando contribuir aqui com o debate público, né, com a nossa construção de conhecimento. Trouxe uma foto aqui que me traz uma lembrança carinhosa de quando eu estava em Altamira, no Pará, eu fui a fotógrafa dessa foto. Um trabalho bem difícil lá, né, com as comunidades impactadas por Belo Monte. Deixei aqui no slide a minha bio, depois a gente compartilha essa apresentação. Eu tenho, né, falando muito brevemente, tenho já alguma experiência em monitoramento e avaliação, principalmente no trabalho aqui na HIP, atualmente no Banco Mundial e no IFC, não tanto como monitoramento e avaliação, mas como especialista social mesmo na execução dos projetos.
O que eu trouxe aqui hoje, então, para a gente conversar, né? Pensando sustentabilidade e equitabilidade, o que é o contexto, né, que a gente traz? A avaliação de resultados de programas e projetos tomou força, né, nos anos 2000, no início dos anos 2000, muito também muito focada, né, no gerenciamento baseado em resultados, né? Aquela coisa da gente ter um mapa para onde a gente está indo, sem mensurar, sem dados, a gente não consegue gerenciar os programas e projetos, atingir os melhores resultados. Então, esse momento, vamos dizer assim, é uma pedra, embora não seja uma pedra tão pisada quanto a gente gostaria, é uma fronteira que a gente passou por ela, né? Esse gerenciamento baseado em resultados, falando de sustentabilidade, muito usado para medir os objetivos do milênio, né? Vou até trazer um exemplo aqui para frente de como que é essa diferença, né? Já os objetivos do desenvolvimento sustentável são mais complexos, Martina falou muito bem aqui, são mais complexos, as intervenções são muito setoriais, envolvem coordenação, envolvem resultados não planejados necessariamente por aquele determinado projeto, né? A gente está falando de resultados sistêmicos e muitas vezes territoriais também. Né? Então, a diferença aqui eu quis trazer, embora a maioria de nós aqui, as carinhas conhecidas todas, isso já é um tema muito conhecido, mas em função da ampla audiência, quis trazer essa base aqui, né? Que a gente passou pelos ODM, que é aquele modelo, então, basicamente falando sobre o projeto ou sobre uma intervenção, né? E entidades mais bem definidas, financiamento, output. E já quando a gente fala em objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente já está falando que a gente evolui, né, sobre como a gente persegue os objetivos, já é uma questão mais de trajetória, de caminhos indiretos e sistêmicos, né, e também na construção de instituições e capacidades para que a gente consiga atingir aquele caminho. Um exemplo disso que eu estou falando, né, dessa mudança de avaliação entre esses dois enfoques, são no ODM a gente tinha a questão da qualidade, educação básica, de qualidade para todos, e agora a gente já tem educação de qualidade, um objetivo muito mais amplo e que demanda uma avaliação, portanto, diferenciada e sistêmica. Então, com a mudança dos objetivos, é isso, a gente tem que mudar a forma de avaliar. Alguns dos resultados são difíceis de serem quantificados de forma direta, a temporalidade muito mais longa, né? Pontos cegos ainda nesses caminhos indiretos, a gente não alcança via uma iniciativa, uma frente de atuação, então são vários caminhos, aí a avaliação tem que dar conta disso, e né, um exemplo disso é que é mais difícil entender os resultados de uma combinação de approaches múltiplos, de iniciativas múltiplas, ou, por exemplo, sobre a construção de capacidades. Trouxe uma sugestão de conteúdo aqui sobre o tema, um podcast do Banco Mundial, né, do IED, o grupo, né, de avaliação do Banco Mundial, esse podcast, What Have We Learned? Bem interessante, tem alguns capítulos que endereçam esse tema. E esse livro, lidando com a complexidade nas avaliações sobre o desenvolvimento, um approach prático. Bem interessante também. Uma das questões que a gente tem hoje, né, gente, nesse tema sustentabilidade e equitabilidade da avaliação é apagão de dados sociais. A gente tem o relatório Luz da sociedade civil, o de 2020 mostrou que 23 metas foram classificadas como sem dados no Brasil, 13,6%. 2021 o número diminui um pouco, mas continua 8,9% sem dados, isso dos ODS. Para quem não conhece também, o relatório Luz é realizado por um grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, uma iniciativa bem importante da sociedade civil nesse tema. Tem o link aí para vocês. O que a gente faz, então, né, humildemente aqui na nossa espera para tentar endereçar esse assunto e trazer contribuições para o campo e tecnologias?
Eu vou trazer aqui um exemplo de uma avaliação que a gente fez, focada em território e iniciativa, mas que endereça também objetivos de desenvolvimento sustentável e equidade. Efeitos socioeconômicos em territórios e comunidades. A gente avaliou 22 indicadores, são, né, de finanças públicas, economia, demografia, saúde e educação. A questão de apuração de efeitos, aí entra aquela coisa da temporalidade, tanto que ela complexifica as nossas avaliações, são todas essas dimensões, esses indicadores, têm um efeito no tempo muito alongado, então a gente tem que garantir o acompanhamento disso constante. A gente usou, nesse caso aqui, né, a seleção de grupo de controle, a gente precisava identificar o efeito em territórios e comunidades, e aí, para, né, isolar, a gente usou essas técnicas aqui para selecionar o grupo de controle, o KNN, né, no caso aqui 2019, eu apaguei aqui os nomes do empreendimento, aí a gente considera, né, compara no período anterior, do início da atuação do projeto no território e considera todos os demais municípios do estado. Só um exemplo aí da metodologia. Aqui, alguns outputs, eu tive que apagar também o título de cada gráfico, mas eles são sobre tipos de áreas lá, né, que a gente tinha dos municípios. Então, a gente gera esses outputs para selecionar aqui, né, na dispersão, quais que estão mais próximos dos nossos tratamentos. Aí, dessa forma, a gente consegue selecionar os controles para cada tipo de atuação, né? Que o único que eu deixei foi a área de influência direta, indireta, os outros são área de influência e outros territórios de operação. Como que a gente adotou o modelo avaliativo nesse caso, né? Qual o modelo avaliativo que a gente adotou? Fizemos esses testes de Friedman e de comparações múltiplas, e o teste de Mann-Whitney, e esse teste de Edcoin, para comparação entre grupos. Então, são testes estatísticos para a gente fazer tanto a análise longitudinal ao longo do tempo, para comparar o T0 e o T1, e o teste aqui para o grupo de controle. E aí, para calcular os resultados, os modelos marginais de regressão aí, GF. Vou mostrar para vocês aqui como que fica o nosso resultado. Só um minutinho. Sumiu aqui. Já estava com ele aberto, mas o menu sumiu. Eu vou sair da apresentação. A gente elaborou aqui, gente, um resultado só para esse estudo de caso que eu estou trazendo, que a gente não pode trazer, né, os resultados de um projeto, tem dados sensíveis do impacto do empreendimento. Então, a nossa equipe aqui deu uma trabalhada para trazer esse resultado, inclusive é um link que eu vou deixar na apresentação, né, são dados públicos, podem ser usados aí para, enfim, curiosidade, se inspirar, né, e tomar como algum exemplo. Demora um pouquinho para carregar essa primeira tela, porque ela é um mapa. Vocês estão vendo, né, gente? Eu estou dando por... Estamos sim, Tá. Estão vendo o mapa aí, né, Marquinhos? Sim. Tá. Aqui funciona assim. A gente selecionou um município qualquer, aleatório, esse aqui no caso é lá no Alagoas, na beira do Rio São Francisco, Pão de Açúcar, o nome do município, colocamos um empreendimento fictício, pode ser um projeto social, uma empresa, uma iniciativa, enfim, e aí aqui as variáveis que a gente consegue geoespacializar. Né, um exemplo bom, né, da gente ver esse tipo de resultado de sustentabilidade e de fatores múltiplos e sistêmicos, por exemplo, a qualidade do ar em relação ao empreendimento, a gente pode ver como que o impacto da qualidade do ar no território, né, nesse raio aqui, que deixa eu abrir a legenda. O impacto é maior,
quanto mais, obviamente, quanto mais perto do empreendimento, mas a gente pode também cruzar isso com várias outras iniciativas e impactos que a gente esteja querendo medir, né? O outro aqui, por exemplo, do ruído, deixa eu desligar esse da qualidade do ar. O ruído tem uma escala já diferente também, bem mais sensível, e o outro que é legal também é o de afugentamento de fauna. Afugentamento de fauna, aqui teve um detalhe que a gente, né, a teoria diz que um rio grande como São Francisco, ele tende a amortecer esse impacto, então ela tende a parar aqui no rio. E aí tem outros impactos, né? A gente pode coloca aqui na nossa área de interesse, né, que a gente estava querendo avaliar todos os rios. No caso aqui, a gente identificou um rio aqui que não é perene, e aí, né, com o levantamento de impactos, a gente consegue demonstrar o impacto do empreendimento nas águas, né, do processo do empreendimento. Pode ser um impacto negativo ou positivo, né? Nesse caso aqui era um impacto... Opa. Nesse caso aqui era um impacto negativo, né, no caso de um empreendimento. Isso, gente, a gente traz para mostrar como que a gente pode cruzar, né, dados territoriais para demonstrar impactos sistêmicos no território. Aí a gente trouxe aqui esses exemplos, né, a gente pode cruzar com terras indígenas, áreas quilombolas, aqui no caso a gente identificou essas duas, e demonstrar como que esses efeitos, sejam positivos ou negativos, podem ser aferidos aqui no território. Deixa eu dar um zoom out para a gente ver onde que está, que é bem próximo da costa. Para além disso, a gente tem também, né, os famosos dados secundários, que nesse caso de efeitos, né, de maior longo prazo, são muito importantes para a gente, e não só de maior longo prazo, mas também para variáveis complexas, né, de sustentabilidade e equidade, são bastante importantes. A gente aqui, no caso, faz a programação com uma variação de fontes, principalmente o censo, mas também fontes municipais, dados municipais aqui, razão de dependência, enfim. E a gente pode trazer, no caso, as variáveis de interesse da intervenção. Aqui tem uns bem interessantes, por exemplo, né, tem os clássicos, arrecadação de impostos, enfim, despesa per capita, mas tem os bem interessantes que são ótimas proxies, né, que são, por exemplo, médicos por 1.000 habitantes, cobertura da atenção básica, e aqui a gente sempre podendo filtrar por alguns municípios ou todos, né. Pode colocar, né, a temporalidade, isso ajuda a gente a avaliar esses efeitos mais complexos. Vou passar rápido, porque são muitos. Se tiver alguma dúvida, depois vocês me pedem para voltar. E, por fim, também, né, moradores com energia elétrica, uma excelente proxy para mais diversos tipos de atuação social, socioambiental, destino do lixo, né? Então, aí a gente consegue fazer isso para os municípios, né, para aqui, né, áreas bem pequenas de intervenção. E, por fim, o mais legal, deixa eu tomar uma água. Aqui a gente traz uma ferramenta, não sei se está dando para vocês verem o título, que fica com esse negocinho do zoom aqui em cima, né? Mas Estamos, avaliação, indicador de impacto do município. Obrigada. Indicador de impacto por município, e tem também o por comunidade. Eu vou mostrar o por comunidade, né? Fica aqui já a lista de municípios, esses que a gente selecionou, e as comunidades. As comunidades a gente usa para determinar a área, né? Assim, a gente tem a área da comunidade, né? E para captar os dados, a gente usa ou a grade estatística ou os setores censitários do IBGE, dependendo das variáveis que a gente vai adotar, né? Cada um tem um tipo de utilidade, um tipo de granulação de dados.
essa ferramenta aqui que a gente criou é justamente para que a gente possa alterar os pesos de acordo com a intenção da avaliação, né? Que é um pouco aquilo que a Martina estava falando, dependendo, a gente vai precisar, enfim, dizer que nesse caso, vamos pegar uma aqui, vulnerabilidade social é o que mais importa. Então, observem aqui o resultado, né, que são os municípios em que a gente tem mais impacto, seja positivo, seja negativo, né, do nosso assunto, né, projeto, atuação, etc. Então, se eu digo, né, que para esse projeto o indicador de vulnerabilidade é o mais importante, vulnerabilidade social, a priorização dos territórios muda sensivelmente. Aqui o ideal é manter o peso em 135, então eu posso em 100, então eu posso voltar aqui os outros que estão em 8 para chegar em 100, mas também não é um problema, né? Porque aqui eu estaria alongando a minha escala, em vez de ela ser de 0 a 1, a escala de impacto, eu vou estar adotando uma escala de 0 a 1,35, ela só fica um pouco mais difícil de entender, mas não é um problema também ficar no 135, não. Então, essa é uma ferramenta bem interessante para que a gente possa avaliar, né, as diferenças entre territórios das nossas atuações, né? Aqui a gente, afugentamento de fauna, vou voltar lá para o município para a gente ver como que eles se comportam, a diferença. Vamos ver se a qualidade do ar vai mudar também. No caso aqui não muda. O que mais muda mesmo é a vulnerabilidade. É isso. Alguns que tinham menor impacto passam a ser, né, priorizáveis em função das características sociais do município. E quando a gente coloca o foco no indicador, né, no peso, a priorização modifica. É isso, gente. Fico à disposição. Muito obrigada. Espero ter contribuído aí com o debate. Com certeza, Clarice. Contribuiu e muito com as perguntas para todas as 3 expositoras dessa mesa. Agora a gente vai abrir, então, o espaço para o debate, mas antes eu queria só dar 2 recados, 3, aliás. Primeiro, pessoal, tem gente preocupada com a lista de presença? Não se preocupem, aquele registro que todos vocês fizeram lá no início para entrar na reunião é o registro inicial da entrada de vocês e o próprio Zoom ele emite um relatório de participação para depois a emissão do certificado, tá? Segundo recado, depois aqui desse debate, a gente vai ter um momento muito especial junto dos nossos patrocinadores, tá? Que é o stand virtual. Então, é um espaço para vocês conhecerem de forma mais próxima, ok? Os nossos patrocinadores vai ser de meio-dia e meia, e aí, nesse primeiro momento, a gente vai ter a HP e a Planeval, tá? E o terceiro é que depois dos stands nós vamos ter um horário de almoço, né, 1 hora, e temos uma vasta programação à tarde, com uma conferência internacional sobre Footprint Evaluation. A gente vai ter também uma outra mesa redonda e vamos ter também as sessões de apresentação de relatos de experiência que estão super ricas. A gente tem 24 trabalhos que vão ser expostos de pessoas que se candidataram. Então, depois do debate, do stand, vão para o almoço e voltem para o nosso seminário à tarde, tá bom? Camila, Clarice, Martina, eu fiquei muito impressionado com as apresentações de vocês. Eu acho que, como eu dizia, vocês trazem aí, né, parâmetros objetivos, diretrizes objetivas para a gente poder operacionalizar, né? E a Clarissa exemplifica uma forma de operacionalizar, né? Uma avaliação voltada para essa reflexão que a gente está trazendo, que é a democracia, o futuro sustentável. Então, Camila disse que as condições para avaliação fortalecer as sociedades democráticas, o uso da avaliação democrático, a forma de fazer a avaliação, né? A questão de contextualizar a avaliação, né, para as localidades. Clarissa mostrou como fazer isso, um pouco aí uma forma de fazer isso. Martina diz, né, que uma avaliação focada no futuro sustentável tem que democratizar o processo de avaliação, isso se conecta com a fala da Camila,
ampliar os objetos, trazer outras epistemologias, né? E Clarice aí mostra como fazer essa reflexão com foco numa comunidade local. Então, acho que as falas se conectam muito bem, ficamos muito satisfeitos. Eu vou, então, colocar as perguntas aqui que nós recebemos. Infelizmente, pessoal, a gente não vai poder passar todas as perguntas aqui que foram feitas no chat, tá? Eu fiz aqui uma seleção para que a gente possa voltar a palavra para as participantes. Então, eu vou fazer as perguntas para vocês três. Primeiro, Camila responde, depois Martina e depois Clarice, tá? Então, para Camila, a Carla Bronzo, lá da Fundação João Pinheiro, está elogiando aqui a sua apresentação, porque está focando aí nas exigências e desafios do mundo contemporâneo, desigual, né, e como que as desigualdades se ampliaram aí pela pandemia. E aí ela pede que você, se for possível, explorar um pouco mais essa percepção da interdependência que você mencionou. Como que isso se insere nas práticas avaliativas, nas práticas dos agentes sociais, seja ele se é governo, setor privado. E a Jéssica Siviero pede, Camila, para que você possa falar um pouquinho mais sobre modelos de avaliação participativa, tá? São essas duas perguntas. Eu também tinha uma, mas aí depois a gente, como vai ter outras oportunidades, eu te faço especificamente. Bacana. Você vai fazer todas as perguntas, depois a gente responde? Isso. Eu já vou fazendo também para Martina e Clarice, porque aí eu não falo mais e vocês respondam todas aí, tá? Martina, a Jéssica Siviero também, né, está elogiando a sua apresentação e pergunta se você pode trazer algum exemplo prático de adoção de metodologia de avaliação para ações que focam sustentabilidade e mitigação de mudanças climáticas. Já a Gabriela Albornoz teve uma pergunta que foi endossada por outras duas participantes, a Maria Isabel Marques e a Márcia Alves, e elas te perguntam quais são os principais desafios para que as avaliações e o conhecimento gerado pela iniciativa social pautem políticas públicas que visem a sustentabilidade e a equidade. Já para Clarice, nós temos uma pergunta da Márcia Joper, aqui da Rede, diz que é super interessante a visualização desses indicadores de impacto, e aí ela pergunta como saber se os valores são significativos e quais abordagens qualitativas são usadas nesse tipo de avaliação territorial. A Martina também coloca para você, Clarice, uma pergunta sobre as decisões que vocês vêm tomando, né, ou os encomendadores da avaliação, né, vêm tomando com esses dados que vocês estão produzindo. E a Clara Assunção, uma pergunta mais objetiva, né, qual que é o programa para a produção dessa cartografia aí que vocês estão desenvolvendo. E é isso, vou passar para vocês, então, agora a palavra. Obrigada, Marcos. Obrigada, pessoal, pelas perguntas. Eu vou também deixar aqui o meu e-mail, enfim, se alguém tiver alguma outra questão e quiser continuar em contato, acho que a gente fica aí à disposição. Vou tentar ser breve para que a gente consiga, enfim, finalizar nesses próximos 10 minutos. Sobre a questão dessa interconectividade, acho que assim, né, o contexto, né, com seus múltiplos efeitos, eu acho que de fato é um desafio para nós avaliadores, e aí isso me conecta muito com a pergunta que a Márcia fez no chat, e eu li assim, porque eu também estava curiosa pelas perguntas, sobre as habilidades, né, que a gente precisa nesse contexto novo, e aí a gente fica pensando um pouco, então, como que a gente faz isso, né? Eu acho que esse conhecimento de contexto, ele é fundamental, né? Eu acho que a gente entender onde que está sendo realizada a intervenção que vai passar pela avaliação, quem são as pessoas que estão atuando nele, onde, assim, nesse projeto, essa comunidade, tem intervenção do poder público, é só iniciativa privada, que tipos de risco a gente encontra, né, assim, tanto ambientais ou econômicos, para que os resultados sejam alcançados. Eu acho que tudo isso vai um pouco nesse sentido, né? O que eu penso, assim, a gente tem, lógico que tem múltiplas abordagens e metodologias, mas eu penso que tem algo que vem antes, que é o olhar que a gente traz, né? Essa preocupação por ser consciente, trazer a consciência dessas questões. Então, a minha sugestão é
estar atento a questões que às vezes podem não ser tão óbvias e não estão sendo pedidas diretas ali dentro de um pedido ou de um termo de referência, para a gente ir ampliando e entendendo essas conexões, né? Mesma coisa quando a Martina fala, a gente pensou em resultados e em estratégias, alguns acontecem não, podem acontecer outros. Então, como que a gente olha para essa realidade e faz perguntas para elas de modo que essa multiplicidade possa aparecer. E aí, com relação a abordagens participativas, a gente tem algumas, né? Posso falar, enfim, da abordagem empoderadora, né? Avaliação empoderadora. A gente pode falar da culturalmente responsiva. Eu sugiro, assim, a gente ainda, né, seguindo a provocação, né, que muitas vezes é feita para a gente, e um trabalho que a gente tem tentado fazer é de traduzir algumas abordagens e práticas, assim como as diretrizes, assim como as competências para o contexto brasileiro, mas ainda muitas coisas são produzidas internacionalmente. Então, eu sugeriria, assim, a gente ainda tem como muita referência o próprio site da Better Evaluation. Eu acho que ali você pode encontrar muitos guias, publicações e referências sempre internacionais, para além daquelas que a gente tem trazido para o contexto brasileiro, né, com a biblioteca da RBMA, a biblioteca do GIF, a gente tem isso como missão, né? Como que a gente traduz e contextualiza não só as diretrizes, mas também as competências e também abordagens e técnicas e leituras e materiais. Então, eu citaria assim de cabeça, né? A culturalmente responsiva, a empoderadora, abordagens participativas tradicionais, né? Acho que tem colheita de resultados e várias outras que implicam no envolvimento das pessoas. Acho que citar algumas, acho que talvez seria um pouco difícil, assim, não conseguiria citar todas, mas fica aí a minha sugestão de você dar uma vasculhada no site, nesse site, né, tanto no da rede, na nossa biblioteca e no da Better Evaluation, para achar outras referências. Vou passar a palavra para a Martina. Obrigada, gente. Obrigado você. Então, eu também acabei dando uma olhada, obrigada pela seleção das perguntas. Na verdade, eu acho que a maioria das minhas respostas agora são mais indicação, né, de caminhos para seguir do que respostas em si, porque acho que a gente nem tem muito tempo, apesar de que eu gostaria muito de conversar bastante mais. Mas, assim, alguém tinha falado sobre a relação entre desmatamento e produção de alimentos, então, só para dar algumas dicas, assim, a gente tem dentro do IX a gente tem 7 portfólios, então, assim, se trabalha com muitos temas quando se trabalha com mudança climática. Então, tem alguns institutos que têm começado a trabalhar com a questão da relação entre produção de alimentos e produção de alimentos saudáveis e desmatamento e mudança climática. Vou só mencionar, então, o Instituto Comida do Amanhã, IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, o próprio MST, tem um núcleo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da USP, o NUNSP, alguma coisa, está fundando uma cátedra, que chama Cátedra Josué de Castro, de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, e tem algumas organizações na Amazônia trabalhando isso. Uma dica é o Centro de Empreendedorismo da Manhã da Amazônia. Eu estou pensando em, depois eu posso mandar isso tudo por escrito. Aí, o IX tem trabalhado, sim, com cadeias internacionais, né, globais de produção. A pessoa mencionou plástico, mas a gente tem trabalhado mais com a cadeia de produção da carne, né, que tem uma relação estreita com o desmatamento. E só comentar, na verdade, também com relação a algumas perguntas que foram feitas, que a gente tem cada vez mais visto nas avaliações, nos estudos, que não precisa aumentar a fronteira agrícola, desmatar mais para produzir alimentos. É uma questão de produtividade. Então, o desmatamento está relacionado com outros processos que não o de produção de alimentos. E isso, enfim, é uma discussão no próprio agronegócio, né? Isso não é assumido dentro do agronegócio que precisa desmatar para aumentar, assim, para
para produzir mais, né? A questão é muito mais de produtividade do que de capacidade, de produtividade do que de expansão de fronteira agrícola. E, finalmente, o exemplo, né? Então, tem uma pergunta sobre exemplos, eu diria assim, a gente tem diferentes exemplos. Então, no nível mais macro, eu acho que todos os estudos do IPCC, bom, não lembro quantos vocês agora são, eles são estudos macros, super científicos, com metodologia, assim, rigorosos, sobre o tema entre da ação humana e a produção das mudanças climáticas e das mudanças climáticas, das consequências na biodiversidade, enfim, na natureza e também na vida humana. Então, se a gente está falando da avaliação, enfim, dessas duas relações, eu acho que todos os relatórios tem lá na minha apresentação links para o último, que fala de adaptação principalmente, mas todos os relatórios do painel interinstitucional de combate a mudanças climáticas, o IPCC, da ONU, acho que é importante. No Brasil, eu acho que tem algumas organizações que produzem dados muito importantes sobre mudanças climáticas, então eu vou ter o sistema, segue, está também na apresentação, que dá para ver a produção do Brasil, né, de emissões por setor e tal, o MAP Biomas, o Observatório do Clima, e tem a coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, que são organizações que dá para ver estudos sobre mudanças climáticas no país. E eu ia dizer, no nível mais do solo, né, de projetos mais micro, que buscam combater as mudanças climáticas, eu acho que a gente pode conversar alguma hora sobre o que a gente tem feito no ICS para avaliar, e essa proposta que eu trago aí na minha apresentação, ela tem muito a ver com o jeito que a gente tem lidado. Então, a gente tem usado, por um lado, matrizes com indicadores pré-estabelecidos, que a gente, todos secundários, quant, taxa de desmatamento, tentando acompanhar o impacto, mas que não tem dado conta ainda da gente de responder qual que é a nossa contribuição. E aí a gente também tem complementado com uma metodologia, uma estratégia baseada no Outcome Harvesting, que conta um pouco mais como é que as mudanças têm acontecido. A gente tem a gente chama de um banco de resultados, que a gente vai monitorando os resultados na medida que eles vão acontecendo, e aí tem uma categorização, um monte de trabalho com isso. Ficou à disposição para conversar mais para mim, enfim, para o ICS. É super interessante a gente poder trocar experiências sobre avaliação na prática. E desafios para que as avaliações de conhecimento gerado pela iniciativa social, pauta e políticas públicas, eu acho que dentro da avaliação tem a ver com a construção de narrativas que completem esse missing, esse espaço perdido entre a ação pequena e o impacto grande. Então, acho que a gente ainda tem muito a desenvolver nisso. E fora que tem questões de comunicação, de engajamento dos participantes para possibilitar, né, que eles depois se engajem nos resultados, e advocacy, né? Então, tem questões políticas que estão vinculadas à avaliação, mas também para além dela, né? Nossa, falei muito rápido, desculpa, e falei muito também. Acho que são essas as minhas contribuições. Tá joia, Martina, obrigado. Clarice, para você fazer aí as suas comentários. Obrigada, Marcos. Obrigada, gente, pelas perguntas. Estou aqui quebrando a cabeça para responder, né? O famoso quem sabe faz ao vivo. Como saber se os valores são significativos? A pergunta da Márcia. Obrigada, Márcia. Primeiro que eu mostrei, né, a ferramenta lá que eu mostrei, ela é um mix de procedimentos metodológicos. Para aquela parte que mostra os mapas de calor, né, por exemplo, de qualidade do ar, aquela parte do mapa, a gente se baseou já em estudos de impacto que já tinham sido feitos e aquilo é plotado lá. Então, já
já são impactos considerados significativos de acordo com a metodologia do estudo, né? Aí cada um vai ter o seu, e já fazendo um link com a sua próxima pergunta sobre abordagens quali, nesses estudos, algumas abordagens são quali, principalmente as sociais, né? No caso, por exemplo, de comunidades quilombolas, tradicionais, indígenas, toda a abordagem tem que ser, né, com métodos mistos, né, principalmente porque eles precisam participar da determinação de quais são os impactos que são considerados significativos, né, da seleção de impactos para depois passar para a mensuração. Então, naquela primeira parte, vamos dizer assim, tem essa parte quali. Voltando à primeira pergunta, já para o miolo ali da apresentação, que são aqueles vários indicadores com dados secundários, a gente não trouxe, né, a variável de impacto ali, foi só um exemplo da ferramenta. O ideal é que a gente, né, tendo o empreendimento T0, T1, com aqueles métodos aqui que eu mostrei, os testes estatísticos, é que a gente vai poder demonstrar. O ideal é ter aquele gráfico com a comparação entre o ano tal e o ano tal, né? Você sabe muito melhor que eu, né, Márcia? Mas respondendo também para a audiência, no fim vai ser isso para aquelas variáveis lá, e os testes são aqueles que eu mostrei, né? Os testes estatísticos para análise longitudinal e de comparação de grupos. A próxima pergunta, e tem também, falando das variáveis quali, né, naquele primeiro exemplo, a gente tem a variável de geração de expectativas, tudo levantado qualitativamente, as variáveis de comunicação social, né, o impacto ou efeitos da comunicação social, e essa de percepção de impacto de comunidades tradicionais. A pergunta da Martina: que decisões essa ferramenta tem permitido? Excelente sua pergunta, que eu esqueci de falar isso na minha apresentação. Principalmente, né, assim, falando dessa ferramenta, que é um pedacinho bem focalizado, aquela parte final é bem interessante, que ela permite a gente avaliar melhor a intervenção que eu vou escolher para determinado território, né? Então, a gente se depara na nossa prática com várias vezes essa pergunta, né? Eu vou planejar uma intervenção aqui, mas será que é a mesma para essa comunidade aqui, para a comunidade vizinha? Eu vou chegar lá, que é uma crítica que a gente recebe muito, né? Que o povo chega e taca lá o projeto e, enfim, não sabe se é aquilo mesmo. Então, isso permite a gente diferenciar os territórios na hora de fazer ou refazer, ou continuar, ou aprimorar intervenções. Clara perguntou qual o programa. Clara, aí é uma série de programas, a geração dos mapas é o ArcGIS, os testes estatísticos e processamento todo de base de dados que a gente faz é o R atualmente, mas tem vários outros, aqui a gente usa o R, e para fazer esse output aí, tecnológico é o Power BI. Tem alguns outros envolvidos também, porque a gente precisa salvar para que esses dados a gente consiga puxar para o Power BI, a gente precisa ter toda a base de dados salva no servidor, né? Então, aí tem outros envolvidos, mas basicamente são esses três. E uma última pergunta da Gabriela, como a ferramenta foi desenvolvida, vou falar bem rápido, que a gente já estourou o tempo. Gabriela, ela realmente é um pouco complexa, porque primeiro a gente precisa pegar todas essas bases de dados, falando de dados secundários de censo, a gente precisa pegar as que nos interessam, tratar, jogar no nosso servidor, né? A gente constitui um banco de dados em que a gente pode sempre acessar. O primeiro passo seria esse. No caso ali, quando eu mostrei aqueles mapas de calor, a gente pega os estudos de impacto localizados ou resultados de avaliação de determinado projeto, analisa, cria os indicadores territorializados, as métricas, né, e joga ali naquela forma de visualização. Para a parte final ali de priorização, aí a gente tem que elaborar indicadores baseados em pesos, né, criar
a métrica de cada peso, né? Padronizar cada peso, associar todos os indicadores, associar o território, aí tem todo um procedimento estatístico para chegar naquela parte lá da priorização, que você consegue mexer nos pesos e ver o tipo de intervenção. Espero ter respondido a contento. E, por fim, o Power BI, né, que é uma ferramenta que junta tudo isso, e aí também tem a programação específica. Ou seja, primeiro a gente precisa, falando bem basicamente, né, trabalhar os dados no software estatístico, depois a gente joga nessa programação aí da visualização. Muito obrigada, viu, gente? Fico muito feliz. Obrigada, Camila e Martina, pela mesa. Clarice, Martina, Camila, muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma discussão muito rica, que abriu aí também, junto com a Márcia, com chave de ouro, essa primeira etapa do nosso seminário.